amigos, Respira, o novo drama médico espanhol acaba de chegar na Netflix e, é claro, vamos comentar tudo o que aconteceu nessa série. Na trama, nós vamos acompanhar o cotidiano de um grupo de médicos que trabalham em um hospital público. E é claro que, como é de praxe em séries médicas, nós vamos acompanhar todo o drama romântico e familiar e também o drama profissional e envolvendo pacientes. Um diferencial dessa série é que nós não vamos acompanhar apenas médicos como protagonistas e suas famílias, né, ou seus relacionamentos. Nós também vamos acompanhar a Patrícia, que é a presidenta comunitária, que vai se tornar paciente do hospital e vai trazer todo um viés político para a série. Além disso, nessa série nós não temos um foco tão grande nos pacientes, como a gente está acostumado a ver, que cada episódio a gente tem um caso marcante. Isso não acontece tanto aqui. O foco realmente fica mais nos médicos, nessa paciente em específico e nas questões políticas. Para quem é fã de Grey's Anatomy, é claro que a gente faz uma comparação em relação à qualidade, a gente realmente se questiona. Mas, gente, Grey's Anatomy tá aí há muito tempo, não termina nunca, por um motivo. Então, se a gente deixar de lado as comparações, der uma chance para conhecer os personagens, a série se torna até interessante. É claro que o nome da série é bem questionável, né? Ah, vou ali assistir Respira. Eles poderiam ter dado uma alteradinha nisso, mas não aconteceu. Uma coisa é certa, com certeza a série promove reflexão e dualidade não só entre os personagens, mas também no público que está assistindo. Isso porque a gente conhece o lado médico lutando contra todo um sistema falho, o lado dos pacientes que também estão lidando com esse sistema e com a própria falta de médico, e no meio disso tudo, questões políticas. Quando você se der conta, você pode estar torcendo por personagens que estão em lados completamente opostos e você gosta de ambos mesmo assim porque você entende o lado de todo mundo. A série já está disponível da Netflix, então se você se interessou, corre lá para assistir, porque a partir deste ponto, então, o vídeo tem spoiler. E, gente, eu vou começar aí pelo Biel. Ele começa ali num caso com a Jéssica. No primeiro momento a gente passa um pano, porque na verdade ela enganou ele não sabia que ela estava num relacionamento com ninguém mais, ninguém menos do que o diretor do hospital. Mas depois já não dá para passar esse pano, porque ele descobre isso e mesmo assim ele decide se envolver com ela de novo. É claro que a maior errada nessa história é a própria Jéssica, que engana ele e engana o próprio namorado. O namorado dela é um exemplo? Não, gente, ele abandona ela em diversos momentos, não dá apoio nenhum pra ela. Mas o certo seria o quê? Terminar com ele e começar um novo relacionamento, né? Mas não, ao invés disso, ela fica ali enrolando os dois e ficando com os dois ali, algo completamente errado e muita falta de caráter, né? Falando especialmente do Luiz, que é o diretor, ele descobre sobre esse caso e qual seria o mais sensato? Terminar aí com a Jéssica, né? Romper com tudo. Mas o que ele faz? Não, ele quer casar com ela mesmo assim e ainda ameaça o Biel. Então, tipo assim, talvez falte um pouco de amor próprio para alguns personagens dessa série. E ainda, falando desses personagens, gente, acontece outras coisas aí vinculadas a ele, como a própria família do Luiz. A esposa dele, a Léo, ela simplesmente forja ali uma prova quando uma garota relata que sofreu abuso. Algo erradíssimo. É claro que a gente entende o ponto de vista dela, ela estava cansada de um sistema falho, ela queria defender as mulheres, mas, gente, você forjar uma prova, você nem sabe de fato o que aconteceu e você simplesmente forjar uma prova é completamente errado, não dá para poder defender esse tipo de atitude, né? É um crime, inclusive, ela fazer isso e ela faz. E no final das contas, ela descobre ali que na verdade o culpado era o próprio filho dela, e aí ela se vê ali naquele dilema. É claro que no caso dela, o filho dela realmente era culpado, mas imagina se fosse uma pessoa inocente e ela tivesse aí incriminado essa pessoa. Então sim, ela deveria ser responsabilizada pelo que ela fez. Falando do filho dela, né, ele realmente comete esse abuso e ainda assim quer se livrar disso. Ele também precisa ser responsabilizado, obviamente, pelo que ele fez, e o pai fica ali passando pano em toda a situação. A gente também tem um outro drama que acontece com o irmão da Jéssica, o Rodri. Ele não dura muito na série, ele morre e ele é fundamental para poder mostrar essa questão da falha do sistema de saúde, as coisas que estão acontecendo, e eles usam isso para poder fomentar essas questões políticas que a série trabalha bastante. E é então que a gente vê dois personagens crescentes, que é a Patrícia e o Nestor. E assim, no primeiro momento os dois entram em um super conflito, eles não dão certo, justamente porque eles acreditam em pontos de vista completamente diferentes, mas os dois logo começam a se aproximar por conta do câncer dela, afinal de contas, ela sabe que ele é o melhor ali na área, então isso aproxima bastante os dois. E é interessante justamente porque nenhum dos dois é mau. Eles são pessoas boas que simplesmente estão defendendo os próprios ideais. São pessoas humanas, gente, ou seja, eles acertam e erram como todo mundo. Não tem essa de vilão e mocinho. Eles erram e acertam a todo momento e ambos estão apenas defendendo o que eles acreditam
e é um diferente do outro, mas ainda assim um passa a admirar o outro e eles passam a se gostar. Mas é claro que isso aí vai envolver uma série de questões, inclusive já começou, já que na cirurgia dela ali ele fica meio balançado porque ele já tá gostando dela. E falando em cirurgia, eu tenho que comentar com você sobre a questão da greve. Um monte de questões aí entra aí nesse meio, eles explicam várias situações, a gente entende super o lado do Nestor, por que que a greve era necessária, o que que ele queria defender. Também entendemos que o fato dele ter parado na cirurgia da Patrícia não prejudicou aí o caso dela em si, né? Já tinha ali uma metástase, já estava rolando coisas que eles não sabiam. Também entendemos que eles, de qualquer forma, iriam parar a cirurgia, que era a decisão mais acertada. Mas assim, gente, eu não vou passar pano pro Nestor, que eu achei errado sim a forma com que ele fez isso. Porque primeiro que ele engana ela para poder entrar na cirurgia e depois ele para a cirurgia quando ele vê que deu o horário de entrar em greve. Ou seja, ele não para a cirurgia porque ele viu, nossa, é melhor a gente não continuar. Não, ele para porque deu o horário ali. Então eu não achei certo. Nesse momento eu acho que o Biel agiu da forma correta, que foi ficar ali, dar apoio para Patrícia, ajudar ela independente da greve, depois sim, né, deixar a greve acontecer. Então eu acho sim que o Biel acertou, apesar de depois ele ter se arrependido, defendido o Nestor, dito ali que de qualquer forma o melhor era parar a cirurgia, e eu super entendo, mas a forma com que eles pararam, eu acho sim que foi errado ali da parte do Nestor. Claro que a gente também teve erro da Pilar, uma briga de egos, muita coisa aconteceu. E depois disso, o próprio Nestor eu vejo como uma forma de se redimir quando ele fica ao lado dela na segunda cirurgia, justamente porque o Biel tinha tocado nesse assunto com ele, de como ela se sentiu sozinha quando ela acordou, e aí no segundo momento, na segunda cirurgia, ele tá ali para dar apoio para ela neste momento. E para mim foi uma forma meio dele se redimir pelo que tinha acontecido da outra vez. Além disso, nós temos outras histórias acontecendo, como o Kiki, que se envolve do nada com o Oscar. E assim, gente, esse enredo é bem confuso, porque o Oscar tá todo problemático, usando droga, e aí o Kiki fica tentando ali, no primeiro momento ele tenta não enxergar muito bem aquela situação porque gosta dele, depois ele percebe que as coisas estão muito erradas e no final das contas, finalmente, o Oscar admite aí que precisa de ajuda, né? A mãe dele também, no meu ver, parece que fecha os olhos muitas vezes pro que tá acontecendo, ela mesma admite isso, mas ali no final, finalmente ele decide buscar ajuda porque ele estava completamente fora de controle. Além disso, a gente tem a Rocio e a Mai, e a gente não acompanha muito o lado bom do relacionamento das duas, já que logo ali no princípio da série, elas já estão se desentendendo e resolvem terminar. Eu diria ali que se fosse uma outra série que a gente está acostumado a ver, a gente teria mais temporadas e esse relacionamento seria melhor trabalhado. Talvez no primeiro momento a gente visse o lado bom delas, o relacionamento juntas, a decisão de ter filho, talvez depois essa gravidez e talvez depois a gente visse aí essa questão do término, mas eles não decidiram fazer assim nessa série e já começa ali basicamente com as duas se desentendendo, então a gente não vê a parte realmente amorosa e boa delas, como elas chegaram até esse ponto. Já começa com elas se desentendendo ali. E as duas agem de forma completamente imatura. Primeiro que a Mai decide que vai mudar para a Alemanha, independente ali da Rocio ser mãe também do bebê que ela tá esperando. Aí a Rocio decide brigar pela guarda e vira uma confusão. Depois que o bebê nasce, a Rocio finalmente tem ali uma luz na cabeça e chega a propor para ela, olha, não se muda e eu não vou brigar pela guarda, que eu acho que foi ali algo sábio da parte dela e que elas deveriam ter entrado em um acordo, talvez, né, a Mai abrisse mão de viajar pensando no bem-estar da própria filha, que ficasse próxima das duas mães e assim não ter essa briga toda pela guarda, ou então propor alguma outra alternativa onde a bebê pudesse ficar com as duas, mas não é isso que ela faz, gente. Ela simplesmente age de forma imatura, proíbe a outra de ver a própria filha, de tocá-la, como se ela fosse a única ali responsável pela garota, assim, dá para poder até tentar passar um pano para ela por questões hormonais, porque ela acabou de dar à luz, mas que ela agiu completamente errado, ela agiu, e no final das contas a bebê desaparece, então assim, o drama só piorou tudo. Além disso, temos a Jéssica, que também sofre ali um ataque repentino no final e o Biel encontra ela, mas eu não acredito que ela vá morrer, né, gente? De uma maneira geral, eu acho que os personagens dessa série são sim interessantes, quando a gente vai conhecendo um pouco melhor, e eu gostei justamente dessa questão de não ter vilão e mocinho, né? Todo mundo ali erra, acerta, né? A gente uma hora tá defendendo, uma hora tá criticando, e é isso mesmo, pessoas reais. Então eu acho que são personagens interessantes. É claro que algumas histórias eu acho que são um pouco cansativas ou que poderiam ser melhor trabalhadas, mas isso é completamente normal nesse tipo de série, onde nós temos vários personagens e vários arcos acontecendo ao mesmo tempo.
Deixem pra mim nos comentários o que vocês acharam da série, gostaram, não gostaram, me contem aí tudo que vocês acharam, né? E vocês estão torcendo pro Biel ficar com a Jéssica? Me contem tudo aí. Então é isso, galera. Tchauzinho!